Olá, meus clarificados e clarificadas. Vamos analisar esse sorteio de oitavas de final da Champions. Vou focar, obviamente, um pouco mais em PSG e Chelsea, mas também vou dar meus pitacos nos outros confrontos e, inclusive, fazer a minha simulação até a final. Na temporada passada, eu acertei a final entre Inter e PSG. Nessa temporada, acho que está um pouquinho mais imprevisível, porém, ainda assim, vamos tentar fazer aqui a brincadeira. Já peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem aquele like no vídeo que super me ajuda. E eu quero duas coisas. Primeiro, a final que vocês querem ou a final que vocês acham que vai dar, tá? Pode ser uma das duas, mas escreve aqui para mim nos comentários, porque, obviamente, isso é uma brincadeira, futebol é futebol, tudo pode acontecer, mas a gente faz nossas previsões, não é mesmo? Antes de analisar um pouquinho PSG e Chelsea, eu queria fazer duas observações sobre o sorteio em geral. Primeiro, que a gente tem claramente, de um lado, um poder muito maior, né? A gente tem os últimos campeões todos de um lado só. Então, se a gente pega os últimos campeões, né? A gente vai para PSG, Real Madrid, City, Liverpool, e aí, obviamente, também tem Bayern de Munique. É um lado, esse lado esquerdo, gente, assim, é tenso. Do outro lado, só o Barcelona foi campeão. Obviamente que a gente tem a equipe mais confiável da temporada do lado direito, que é o Arsenal, e eu já vou falar sobre esse caminho do Arsenal, mas a gente tem um lado esquerdo bastante mais forte, né? Mais tradicional, com equipes que foram campeãs mais recentemente. E a outra observação que eu queria fazer, e essa é bem legal se a gente pensar em reta final de Champions, em final de Champions especialmente, é que a gente tem uma chance muito grande de uma final inédita, porque praticamente todos os campeões que ainda estão disputando estão de um lado, então a gente tem uma probabilidade maior. Se a gente pega aí dos dois lados, só tem 4, se eu não fiz a pesquisa errada, só tem 4 finais que podem se repetir. São elas: Real Madrid e Atlético de Madrid, Real Madrid e Bayer Leverkusen, Liverpool e Tottenham, Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Sendo bem sincera, Real Madrid e Leverkusen não vai rolar essa final, gente. Liverpool e Tottenham não vai rolar essa final, gente. E aí, as finais que envolvem o Atlético de Madrid talvez sejam um pouco mais reais, porque no fim das contas eu acho que numa semifinal lá vai dar Atlético de Madrid e Barcelona, e o Atlético de Madrid pode muito bem vencer o Barcelona para chegar, na verdade vai chegar na semifinal, né? E aí enfrentaria o Arsenal. Então é difícil, mas enfim, um Real e Atlético ou um Bayern e Atlético. Ainda assim eu não acho que são as mais prováveis, tá? Então a gente tem uma grande chance de uma final inédita. Então a gente pode ter, por exemplo, um Bayern de Munique e Barcelona, que nunca aconteceu numa final, um Real Madrid e Barcelona, que seria um troço gigantesco e absurdo, que nunca aconteceu numa final. A gente pode ter um Bayern de Munique e Arsenal, que nunca aconteceu numa final. A gente pode ter, e aí, sei lá, né, um PSG e Barcelona, um PSG e Arsenal. Então, são muitas possibilidades de grandíssimas finais. Manchester City e Barcelona numa final. Enfim, a gente tem grandes chances de uma final inédita. Então, por isso que eu tô perguntando aqui para vocês o que seria essa final ideal, o que é que vocês imaginam que pode acontecer. No fim das contas, tem muitos jogos legais, especialmente do lado esquerdo dessa chave, o que, enfim, acaba garantindo bons jogos, especialmente a gente sabe que Real Madrid e City entregam entretenimento, então, com certeza, oitavas de final bem interessante pra gente acompanhar. Vou começar com PSG e Chelsea, e aí depois eu vou colocar os meus pitacos para fazer mais uma brincadeira aqui de previsão do que necessariamente... enfim, necessariamente não é o que vai acontecer. Vamos lá, PSG e Chelsea. Eu falei aqui em alguns vídeos na análise de quarta-feira do PSG, depois que o PSG passa do Mônaco, que existia uma preferência pelo Barcelona, não no sentido de confiança.
Acho que neste momento os torcedores do PSG não estão confiantes com a equipe. É um momento estranho desse PSG. O PSG sofreu para passar do Mônaco, que é uma equipe que faz uma temporada irregular, que tinha desfalques, que não vai bem na Ligue 1, que assim não tem uma regularidade e uma grande equipe, não é um grandíssimo trabalho. Então é complicado esse momento do PSG. Sofreu para passar do Mônaco, foi por muito pouco que passou. Vamos lembrar que foi uma vitória, né, no jogo de ida e depois foi um empate. Então não é nem que o PSG venceu os 2 jogos. Então é um momento estranho desse PSG. Eu sei que algumas estatísticas, elas são muito parecidas com a da temporada passada, e o Luiz Henrique tem falado muito isso, né, de que a temporada é muito parecida, de que, querendo ou não, o PSG segue tendo mais posse de bola, segue finalizando bastante, segue fazendo gols e etc. Mas ainda assim é um PSG que tem uma eficácia neste momento na temporada, que cresceu na temporada passada e nessa temporada, pelo menos quando a gente vê nos playoffs, isso não aconteceu ainda. Nos playoffs da temporada passada, beleza, que enfrentou uma equipe até mais frágil do que o Mônaco, mas ainda assim era uma equipe mais frágil, que foi o Brest quando o PSG atropelou, né? Foi 10-0 no agregado, 10-1 no agregado. Mas assim, era pro aquele PSG da temporada passada teria atropelado esse Mônaco. E não foi isso que aconteceu. Então, eu entendo que coletivamente o PSG segue tendo o mesmo tipo de jogo, e em muitos jogos ele continua alcançando o objetivo de ter posse de bola. Ele não é o mesmo PSG, não tem a mesma intensidade, sim, tá sofrendo fisicamente, tá sofrendo na parte atlética. A gente pode trazer essas coisas porque são fatos, né? No fim das contas, é um PSG que não teve férias, que emendou praticamente uma temporada na outra, na verdade que não teve pré-temporada, né? O PSG estreia na temporada contra o Tottenham na Supercopa da UEFA, tendo 3 treinamentos, assim, tendo 5 dias de reapresentação, sabe? Então, é realmente uma temporada nesse sentido que o PSG está sofrendo. O Luiz Henrique não tem sua equipe titular disponível durante praticamente todos os jogos, só contra a Atalanta o Luiz Henrique teve os seus 10 jogadores de linha titulares disponíveis. Depois disso, sempre tinha alguém indisponível. O João Neves, depois o Dembélé, aí depois o Nuno Mendes, aí depois o Hakimi, aí depois o Dembélé de novo, aí depois o Fabian Ruiz. Então, assim, é uma equipe que está sofrendo com isso, mas é o que está acontecendo, né? Justo, não justo, acontecendo, assim, não tem para onde correr. É um PSG numa temporada estranha. Então, tinha uma preferência pelo Barcelona, mas nunca teve confiança e segue sem acontecer. Eu tô vendo uma desconfiança muito grande da torcida nesse momento. A preferência pelo Barcelona era por uma questão de entender que o Barcelona tem uma defesa mais frágil. O recorte de enfrentamentos entre Barcelona e PSG é positivo para o PSG, mais recente, né? O PSG já venceu na temporada o Barcelona, com uma equipe absolutamente, assim, mista, reserva praticamente. Acho que tinha 4 ou 5 titulares em campo. E as últimas 2 eliminatórias, o PSG passou diante do Barcelona, até com placar elástico, tá? Em 21, nas oitavas de final, elimina o Barça, e tem um dos resultados que é um 4-1, assim como em 24, quando elimina o Barça nas quartas de final, e também tem um 4-1, se eu não me engano, é esse mesmo, em um dos jogos, tá? Não o agregado. Então, assim, é um PSG que nos últimos 5 jogos com o Barcelona tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, o jogo, o encaixe com aquele Barcelona, com uma defesa frágil, uma linha alta, assim, num bom dia do PSG, é festa pro Barcola, pro Dembélé, pro Kvaratskhelia, pro Désiré Doué. Então, nesse sentido, existia uma preferência pelo Barcelona, mas nunca existiu confiança. E eu acho que pro Chelsea, tem algumas pessoas que veem que o Chelsea tem uma qualidade abaixo do Barcelona, então que talvez isso possa ser positivo, mas o estilo do jogo do Chelsea, uma equipe de intensidade nessa temporada acima do PSG, complica. Acho que o Chelsea vai fazer um jogo muito duro com esse PSG. Vai lembrar que o PSG faz o primeiro jogo em casa e decide em Stamford Bridge. Então, assim, é jogo duro para esse PSG.
A última vez que se enfrentaram foi na final da Copa do Mundo de Clubes, um 3-0 pro Chelsea. O Chelsea, assim, atropelou o PSG naquele jogo. E tem contextos diferentes, claro que tem. Naquele momento o PSG tinha, assim, ele faz uma Copa do Mundo de Clubes que tem a derrota para o Botafogo, mas que goleia o Real Madrid, goleia o Bayern de Munique. E na final a sensação é que fisicamente ele acabou, na hora que o Chelsea tinha essa parte física, o PSG não tinha. Então tem contextos diferentes, o Chelsea mudou de técnico, então assim, tem novos jogadores que não estavam, então tem uma diferença grande do outro lado, mas o PSG tem dificuldade contra equipes que podem jogar, que tem essa parte física mais importante. Daquela partida, o PSG com certeza terá 2 mudanças. O Donnarumma estava no gol naquela partida e agora, obviamente, é o Safonov, não é nem o Chevalier, né? O Safonov ganhou essa vaga de titular. E o PSG, naquele jogo, não tinha o Pacho. O Pacho foi liberado na Copa do Mundo, né? Para ter férias. E quem mais? E o Dembélé estava voltando de lesão, mas jogou. Então, para a partida daqui, do dia 11, o primeiro jogo, o PSG vai ter de diferença, com certeza, o gol. A gente deve ter o Pacho e o Marquinhos, se não tiver nenhuma lesão até lá. E o Dembélé também pode estar voltando de lesão. O Fabian Ruiz já está descartado, ele tem ainda 2 semanas de recuperação, então não dá tempo de se recuperar. Está disponível a jogar, não vai ser. Caso esteja disponível, não vai ser titular. Então já tem uma mudança no meio-campo, já tem uma mudança na defesa, mas na defesa eu acho que ela é positiva. O Pacho, junto com o Marquinhos, é a melhor defesa que o PSG tem. E vamos ver como é que vai estar lá na frente, se o Dembélé vai voltar ou não. Já vou começar a dar meus pitacos. Eu acredito que, assim, é um jogo que está bastante equilibrado, apesar de ser o atual campeão. Eu acho que o PSG tem... Se a gente vai fazer um 1 contra 1, o PSG ganha do Chelsea. Mas, para mim, o momento do PSG é estranho. E aí o Chelsea... a sensação que eu tenho do Chelsea é que o Chelsea pode ganhar de todo mundo e perder de todo mundo. Então, o Chelsea vai precisar fazer um bom jogo. Eu acho que se o PSG faz um jogo muito bom, eu acho que o PSG é favorito. Mas se o PSG não faz esse jogo muito bom e o Chelsea faz um feijão com arroz, eu acho que o Chelsea pode passar. Eu vou colocar aqui o PSG avançando, mas assim, o PSG avançando porque eu vou tentar que o meu pitaco também faça um pouquinho de torcida para ver se ajuda, se dá um empurrãozinho para esse PSG. Mas assim, não sei, hein? É um PSG passando, mas sem... ou com pouquíssima confiança, tá? Pouquíssima confiança. O possível enfrentamento do PSG numas quartas de final é o vencedor de Galatasaray e Liverpool. Apesar desse Liverpool não ser brilhante, de não ser uma temporada maravilhosa, para mim o Liverpool é favorito diante do Galatasaray. O Galatasaray mostrou, assim, muitas deficiências nos últimos jogos ainda. Acho que a estreia do Liverpool na temporada de Liga dos Campeões é contra o Galatasaray e perde, né? Mas é assim, se eu não tô louca, se eu não errei o jogo, é 1-0 do Galatasaray, assim... Tem muito tempo essa partida, acho que ela não vai entrar tanto em campo. Então, para mim, o Liverpool é favorito, acho que tem mais qualidade para isso. Decide em Anfield, então a gente tem que lembrar que as equipes que decidem em casa acabam ganhando mais um pontinho nesse sentido. Então, para mim, o Liverpool é favorito diante do Galatasaray e passa diante do Galatasaray, o que faria com que a gente teria umas quartas de final entre PSG e Liverpool, que foi a 8ª de final da temporada passada. Aliás, temporada passada o PSG fez um percurso inglês, né? Até chegar à final, porque pegou o Liverpool nas 8ª, o Aston Villa nas quartas e o Arsenal na semifinal. E a depender aqui, pode até acontecer algo parecido. O Real Madrid enfrenta o Manchester City, apesar de algumas boas notícias no Real Madrid, como o retorno do Rodrigo, o grande momento do Vini. Para mim, o Manchester City é um pouco favorito, sim. Ele também decide na sua casa. É um City que faz uma temporada de mais evolução, de mais consistência. É a melhor temporada do mundo do City? Não, mas ainda assim é uma melhor temporada do que a do Real Madrid. Tem jogadores que também podem decidir. Querendo ou não, um momento de crescimento grande na temporada também. Então, para mim, o Manchester City
é favorito nesse jogo e acredito que vai passar. Então a gente teria lá embaixo outro quarto finalista, que seria o Manchester City. Atalanta e Bayern de Munique. Assim, é uma pena, eu já falei isso aqui outras vezes, é uma pena que a Atalanta tenha começado e desperdiçado o seu início de temporada com o Juric, porque é uma Atalanta que tem uma base muito interessante, que já tinha uma identidade muito interessante e que o Juric faz assim um trabalho, nossa senhora, irritante. E agora o Paladino tá finalmente treinando esta equipe e fazendo uma evolução interessantíssima. A Atalanta vem de boas vitórias, vem de um dos seus grandes momentos na história de história europeia, vencendo e virando o jogo contra o Dortmund por 4-1, virando a eliminatória, né, no caso, com muitas opções. É uma equipe corajosa, é uma equipe que tem jogadores interessantes. É verdade que o De Ketelaere, que para mim assim, a temporada passada dele é incrível, ele tá lesionado, não volta para essa partida ainda, mas tem alternativas, passa por um momento interessante, vencendo bem a Juventus, vencendo bem Galatasaray, venceu bem a Lazio, a Atalanta agora tem semifinal de Copa Itália, semana que vem, se eu não tô louca, mas assim, é uma Atalanta que só não está mais à frente no campeonato italiano nesse momento por conta do início de temporada, então agora está tendo que recuperar tudo, mas é uma Atalanta que, apesar de tudo isso, para mim não vai ser páreo pro Bayern de Munique, que para mim nesse momento é o grande favorito para estar nessa final, junto com o Arsenal do outro lado, tá? E nesse momento o Bayern de Munique talvez esteja acima do Arsenal, tá? Acho que é um pouco por aí. Então, a Atalanta pode fazer um bom jogo. Um bom jogo, acho que pode dificultar em alguns momentos para o Bayern de Munique. A gente pode até ter uma Atalanta que, por exemplo, vença o primeiro jogo, que consiga, enfim, um feito, mas em duas partidas, ainda mais a decisão na Allianz Arena, assim, acho muito difícil que o Bayern de Munique não esteja nessas quartas de final. Vai me surpreender muito, vai ser, assim, um feito incrível se a Atalanta passar do Bayern de Munique. Acho que não vai acontecer. Então a gente teria lá em cima PSG e Liverpool, e aqui Manchester City e Bayern de Munique. Entre Bayern de Munique e Manchester City, eu iria de Bayern de Munique. Para mim, repito, esse Bayern de Munique está no topo aí da prateleira de favoritos. E entre PSG e Liverpool, se o PSG embala, a gente pode passar o PSG. Mas é um jogo que, assim como o Chelsea, eu diria que é bem apertado, bem equilibrado. Eu não... Assim, no fim das contas, se a gente pega o que o PSG fez na temporada passada na reta final, a gente tem a tendência de colocar o PSG como favorito, né? Mas não é uma temporada de reta final, neste momento, igual ainda a da temporada passada. Se aquele PSG aparece, eu acho que aquele PSG é favorito contra qualquer equipe. Aquele PSG da reta final da temporada passada, para mim, seria favorito contra o Bayern de Munique, contra o Barcelona, contra a Arsenal, contra a Liverpool, contra a City, contra o Real Madrid, mas não é aquele PSG. Então, considerando isso, pode ser complicado e vai ficar bem equilibrado. Mas, como eu sou correspondente de Paris, eu vou colocar o PSG chegando na semifinal junto com o Bayern de Munique. Aí eu não vou ter a ousadia de colocar o PSG vencendo o Bayern de Munique. Adoraria. Se acontecer essa semifinal, eu estarei na torcida pelo PSG, não tenham dúvidas, porque isso, de certa forma, me garante na final, porque, obviamente, sou a repórter do PSG. Essa será a minha torcida, mas eu não acho que é o que vai acontecer. Eu acho que o Bayern estará na final desse lado. Do outro lado, a gente tem o Newcastle e Barcelona. Um dos grandes jogos do Barcelona na temporada foi justamente contra o Newcastle e na casa do Newcastle, que é algo difícil de se fazer. Então eu acho que o Barcelona tem aí um favoritismo. Não vai ter o De Jong, mas na teoria vai ter já a volta do Pedri, Rafinha, Yamal, quem mais? Lewandowski, enfim, acho que praticamente o poderio de ataque do Barcelona estará disponível, né? O Barcelona sim tem um problema grave de defesa, enfim, pode sofrer, com certeza, mas acredito que é um pouquinho favorito, que vai passar do Newcastle, que não terá o Bruno Guimarães, que é um jogador que, em termos de qualidade, ele sobe o nível desse Newcastle.
Então, complica a vida do Newcastle, lembrando que decide em Barcelona. Ou seja, ainda tem isso no Camp Nou, pode inclusive já ter mais pessoas, né? A capacidade aumentar no Camp Nou, então Barcelona favorito e Barcelona passa. Atlético de Madrid e Tottenham. Gente, assim, desculpa, todo respeito ao Tottenham, mas eu não sei o que é que o Tottenham tá fazendo aí. Eu não sei como é que o Tottenham... Quer dizer, eu sei como é que o Tottenham conseguiu estar aí, porque ele teve uma fase de liga que você olha os confrontos e, por exemplo, compara com os confrontos do PSG e você fala, caramba, não é justo. E aí, assim, não é justo no sentido de que é desequilibrado, mas faz parte da competição ter desequilíbrios. Eu tenho algumas questões, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, nesse vídeo. Então, o Tottenham tá aí por conta disso, mas é uma das piores equipes deste momento da elite do futebol europeu. Assim, tá brigando para não cair na Premier League. E o Atlético talvez esteja num crescimento importante, né? Acho que vem sim num crescimento que a gente precisa saber se vai continuar ou não, mas para mim o Atlético é favorito e passa. E aí teríamos Atlético e Barcelona numas quartas de final. O que vamos combinar? Sei não, hein? Sei não pro Barcelona. O Atlético complica a vida do Barcelona em Liga dos Campeões, né? E recentemente acabou de fazer um 4-0. Então, não consigo dar o Barcelona como favorito nessas quartas de final. Mas eu te diria que esse Barcelona vai chegar, já adiantando na semifinal. E aí a gente tem Bodo/Glimt e Sporting. Eu acho que o Sporting é um pouquinho favorito sim, tá, gente? Bodão, tá, assim, história belíssima. Mas eu não sei o quanto que vai aguentar mais uma vez agora. Eu não acompanho tanto do Sporting assim, na verdade, nem do Bodo/Glimt. Assisti as partidas contra a Inter, mas não é, obviamente, uma equipe que eu acompanho. E... Eu gostaria muito de ver o Bodo/Glimt passando, tá? Eu acho que tem uma belíssima história aí. Eu não acho que é favorito, mas eu tô aqui cogitando, hein? Eu tô cogitando isso aí e não sei, hein? O que vocês acham? Muitas dúvidas nisso aí, muitas dúvidas nisso aí. Eu acho que o Sporting tem mais tradição, quer dizer, tem mais tradição em Champions, né? Ainda que não seja uma equipe que avance, que tenha essa tradição tanta em avançar em reta final. Mas não sei, assim, depois do que o Bodo/Glimt fez com a Inter, e a Inter é uma equipe tão cascuda, tão chata ainda, que tenha muitos problemas. Bom, assim, todo ano tem uma surpresa na Liga dos Campeões. Todos os anos, não tem? Vai ser a minha. Bodo/Glimt passando aí e vai enfrentar o Arsenal. Arsenal contra o Leverkusen, assim, gente, por mais que o Leverkusen tenha até, assim, melhorado do início da temporada pra cá, é uma temporada ruim do Leverkusen, não confio, não acho que vai bater de frente com o Arsenal. E pra mim, ali vai ser Arsenal e Bodo/Glimt. Aí eu não preciso, aí eu já vou parar com a minha ousadia. O Arsenal vai pra semifinal junto com o Barcelona. Arsenal e Barcelona, eu acho que passa o Arsenal. E aí a gente vai ter uma final entre Arsenal e Bayern de Munique. Na minha opinião, as duas melhores equipes da temporada. A gente pode ter momentinhos, né? Nesse momento, por exemplo, eu acho que o Arsenal caiu um pouquinho, acho que o Bayern passou. A gente teve momentos em que o Arsenal estava acima nesse momento. No início da temporada, o PSG estava nessa história. Mas se a gente pega a temporada inteira de regularidade, para mim, são as duas melhores equipes. O Arsenal é a melhor defesa da Europa e o Bayern de Munique é o melhor ataque da Europa. Então, para mim, é essa a final que vai acontecer. Arsenal e Bayern de Munique. E aí, minha gente? E aí, vamos cometer esse crime ou não vamos cometer esse crime? Melhor defesa contra o melhor ataque, eu sou, até como amante do futebol italiano, uma credora. É credora a palavra quando você crê? Você é uma pessoa que crê? Uma crente? Credora? Credora é quando você deve, né? Ai, gente, enfim. Eu sou uma pessoa que acredita que a melhor defesa sempre ganha do melhor ataque, porque na maioria dos anos do campeonato italiano quem tem a melhor defesa que vence o campeonato. Mas também estamos falando de pontos corridos e não de mata-mata, né? E de um jogo só, inclusive. Ai, que difícil. Vamos lá. Vamos de Arsenal. Campeão inédito. Assim como na temporada passada a gente teve o campeão inédito, que foi o PSG. Nessa temporada, o Arsenal, para mim, será campeão. Vocês estão vendo claramente que não tem uma confiança nisso aqui. Mas é uma brincadeira. Contem para mim nos comentários
quais são os palpites de vocês, o que, é que vocês acharam. E não sai do vídeo sem deixar o like, sem, obviamente, conferir se você está inscrito no canal. Se gostou do vídeo, deixa o hype, valeu demais, enfim, comenta por aqui, engaja, que mais gente chega no canal para conhecer. É isso, gente, bom fim de semana para todo mundo. E voltamos em breve aí, quando tiver alguma coisa interessante pra gente falar. Tchau, gente!